paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e sirvo a Deus como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E, para a glória de Deus, iremos iniciar um projeto na área educacional, que é auxiliando professores da Escola Bíblica Dominical na ministração das vossas aulas. Então, eu espero que você esteja conosco, acompanhe esta ministração, e a lição que nós iremos iniciar, este projeto educacional, é a lição de jovens do último trimestre de 2021, quarto trimestre de 2021, cujo tema é Jesus Cristo voltará. O subtema: fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. O comentarista da lição é o pastor Reinaldo Odilo. Ele é pastor em Natal, no Rio Grande do Norte, é juiz de direito, bacharel em teologia e tem alguns livros publicados pela CPAD. Entre eles, cito dois: Eu e Minha Casa e Tempo para Todas as Coisas. E eu peço já para o querido professor, querida classe e alunos que orem pela vida do comentarista. Não é fácil escrever uma lição da Escola Bíblica Dominical, exige muitos desafios, e vamos orar para que Deus também levante mais pessoas, para que, assim como o pastor Reinaldo Odilo, possam ter compromisso com as Sagradas Escrituras, ter a sabedoria dos céus para edificar o seu corpo, para edificar a Igreja do Senhor. Eu recomendo ao caro professor que já de antemão leia todas as lições, todos os temas que serão abordados ao longo desses 3 meses aí que se sucederão, ok? Então vou ler com vocês apenas de uma forma bem rápida a lição de número 1, a doutrina das últimas coisas; lição de número 2, sinais da segunda vinda de Jesus Cristo; lição 3, o arrebatamento da igreja; lição 4, o tribunal de Cristo; lição 5, as bodas do Cordeiro; lição 6, a grande tribulação; lição 7, o aparecimento do anticristo; lição 8, a singularidade de Israel nos últimos dias; lição 9, o retorno triunfal de Cristo; e lição 10, o reino do Messias ou milênio; lição 11, o julgamento final, novos céus e nova terra; lição 12, o destino final dos mortos; e por último, lição 13, esperando Jesus para hoje. Glória a Deus por isso. E hoje nós iremos iniciar a lição do dia 3 de outubro de 2021, lição de número 1, que tem como tema a doutrina das últimas coisas. Temos aqui na interface da lição bíblica o texto do dia, que encontra-se em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. E também a síntese, que resume todo o assunto que será abordado ao longo desta aula, ok? Também temos o texto bíblico, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1 ao verso 12. Eu recomendo que o querido professor leia em classe a síntese, o texto do dia e também o texto bíblico em classe, para que os alunos sejam de já despertados. Sabemos que não é fácil, domingo pela manhã, muitas pessoas trabalham durante a semana, e eu recomendo que o caro professor já vá com a empolgação, com ânimo, lendo em uma voz, em um tom ali que desperte o interesse do aluno com aquele determinado assunto, faça perguntas para despertar a curiosidade de vossos alunos. E leia de forma alternada. O professor lê o versículo 1 e o aluno lê o 2 e a classe em diante lê os demais versículos, ok? É uma forma de já interagir com os alunos neste horário tão desafiador, ok? E sem delongas, nós não iremos ler nenhum texto do bíblico, nenhum texto do dia e também a síntese. Vamos passar diretamente para o assunto em si, né, do tópico 1, a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. O que é escatologia? É a pergunta que o pastor Reinaldo Odilo ele está fazendo para nós. Agora, o seguinte, nós não iremos, de uma forma bem didática aqui, ler o que está escrito na revista da Escola Dominical. Nós iremos primeiro somar, complementar com algo a mais, com um assunto extra para somar aí na sua ministração em sala de aula, ok? E antes de nós entrarmos no tema, eu quero apenas de uma forma introdutória e breve explicar para os queridos e amados professores que tratando-se de uma igreja confessional, a Igreja Assembleia de Deus, onde tem as suas doutrinas reunidas e esposadas na nossa declaração de fé. Por isso, nós devemos ter em mente que temos aspectos inegociáveis da doutrina das últimas coisas, da escatologia, porque cremos de uma forma diferente e divergimos aí de várias correntes doutrinárias. Tudo isso embasado nas Sagradas Escrituras. Então, de antemão, antes de iniciarmos o primeiro ponto, eu quero dizer para vocês que no que se refere à literatura apocalíptica,
nós somos futuristas, né? Em detrimento, divergentes aí dos idealistas, preteristas e historicistas, né? Então, nós divergimos enquanto a esses pontos. No que se refere ao futuro de Israel, nós somos dispensacionalistas clássicos e divergimos dos aliancistas, neo-aliancistas e também dos dispensacionalistas progressivos, ok? Nós cremos aí numa corrente de estudo dispensacionalista clássica. No que tange ao milênio, como a Assembleia de Deus entende, nós somos pré-milenistas, ou também chamados de pré-milenaristas, em oposição aos pós-milenistas e aos amilenistas. E com relação ao período tribulacional, que é aquele período de 7 anos, nós somos pré-tribulacionistas e divergimos dos pós-tribulacionistas e também dos mesotribulacionistas, ok? É interessante o professor entender este arcabouço de correntes aí que norteiam o estudo da escatologia, ok? Para resumir, quanto à literatura apocalíptica, somos futuristas, quanto ao futuro de Israel, somos dispensacionalistas clássicos, quanto ao milênio, somos pré-milenistas e quanto ao período tribulacional, somos pré-tribulacionistas, ok? O professor, de uma maneira bem rápida, pode dar uma olhada no site da internet para poder trazer a definição detalhada de cada aspecto ok? Não iremos trazer aqui porque demanda um pouco de tempo explicar cada corrente e as suas peculiaridades, mas ao longo da ministração iremos abordar de forma detalhada cada corrente naquilo que concordamos e naquilo que divergimos, ok? Então, sem delongas, vamos para o primeiro tópico, como havia dito, a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. O que é escatologia? Você pode acompanhar aqui no nosso slide. O irmão que quiser o nosso slide, entre em contato conosco por e-mail. Também tem o nosso contato aqui na descrição deste vídeo, o nosso contato pessoal. E entre também em contato nas nossas redes sociais. Estamos aqui para servir e somar aí no reino de Deus, ok? Eu trouxe para vocês uma definição do pastor Eurico Bergstein, que ele escreve na sua Teologia Sistemática, está lá na página 294. E ele diz o seguinte: o que é escatologia? É o estudo sobre os acontecimentos das últimas coisas, também chamado de escatologia. Scatos, últimos, mais logos, que significa tratado. Ou seja, é uma das grandes doutrinas bíblicas. Eu também trouxe outra definição, que é do pastor Ciro Sanches Iborde, na teologia que ele escreve, Teologia Sistemática Pentecostal, que tem vários autores, e ele escreve a parte de escatologia, e ele diz o seguinte: vem do grego scatos, que significa último, derradeiro, final, extremo, e logia, ou logia, que significa coleta, ou seja, é o estudo dos acontecimentos que hão de ocorrer conforme a soberana vontade de Deus. Aí citamos Efésios capítulo 3, verso 11, que diz: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus o nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. E o autor, o pastor Reinaldo Odilo, ele diz que é o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. É interessante nós entendemos isso, porque a escatologia ela pertence a um arcabouço maior da teologia, que é chamado a teologia sistemática. É um dos temas da teologia sistemática, que não se resume apenas em escatologia. O irmão que já teve a oportunidade de cursar um curso de teologia deve ter aprendido que a teologia sistemática ela começa nos aspectos de prolegômenos ou de introdução à teologia sistemática e inicia-se no primeiro tema, bibliologia, depois vem teologia própria ou deontologia, que é a doutrina de Deus, depois entramos em cristologia, pneumatologia, doutrina dos anjos, criaturas espirituais, depois vem antropologia, vem ramartiologia, eclesiologia, soteriologia e, por fim, a escatologia. Então, são basicamente, varia de livro para livro, mas, de modo geral, são 10 temas principais que norteiam o estudo da teologia sistemática. Mas lembrando, a teologia sistemática não é o único ponto de estudo da teologia, que é um campo maior de estudo, ok? O Dr. Charles Ryan, ele na sua teologia sistemática, básica ao alcance de todos, ele diz e ele divide a teologia de uma forma bem simples, em 3 aspectos, em 3 pontos, ok? Primeiro, a teologia por época, que pode ser conhecida aí como teologia patrística, teologia medieval, teologia da reforma, teologia contemporânea, por época, ou seja, um estudo em dado tempo, dentro da cronologia, dentro do tempo, em um determinado tempo, que estuda-se um período da formação, do estudo, da historicidade, dos acontecimentos, do contexto
daquele pensamento teológico, ok? Por exemplo, a reforma ali de 1517, Martinho Lutero, João Calvino, entre outros, né, naquela região da Europa, pode ser conhecida por um ponto de vista também, né, onde se discutiu a teologia calvinista, a teologia arminiana, né, com os remonstrantes, também pode se adequar dentro da segunda divisão que o Dr. Charles Riley traz, que é a teologia por ponto de vista, ou seja, teologia calvinista, teologia arminiana, teologia martiana, ou seja, traduzida aí nos ensinos de Calbart. Então, esse é um segundo aspecto da teologia. Além de ter a teologia por época, temos a teologia por ponto de vista e, por fim, temos a teologia por ênfase, que é a mais conhecida nas salas de aula, nas cátedras, né, onde os professores ensinam a respeito da teologia. Que ela se divide em teologia bíblica, teologia exegética, teologia contemporânea, por exemplo, teologia apologética e, finalmente, teologia sistemática, que é o nosso objeto de estudo, escolhendo aí a miúde, detalhadamente, a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, ok? Então, para resumir, a teologia, de acordo com o Dr. Charles Riley, ela se divide em teologia por ponto de vista, teologia por época e também teologia por ênfase. E a teologia sistemática está dentro da ênfase da teologia. E a escatologia está dentro da teologia sistemática, que tem diversos temas, ok? É apenas uma introdução para que os irmãos entendam aí aonde nós estamos caminhando dentro do estudo da Bíblia Sagrada, ok? Agora, o que significa teologia sistemática, né? É nada mais, nada menos do que a correlação dos dados da revelação bíblica, das Sagradas Escrituras, a verdade absoluta, como regra e conduta de fé e prática para a nossa vida e o caráter cristão, organizada sistematicamente e trazem a imagem completa da autorrevelação de Deus, aquilo que está preconizado, aquilo que está disposto nas Sagradas Escrituras, ok? Por exemplo, fale sobre um tema, Espírito Santo. Você pesquisa de Gênesis a Apocalipse, o que a Bíblia Sagrada fala a respeito do Espírito Santo. Vamos falar sobre a revelação, sobre escatologia, as últimas coisas. Vá nos profetas, vá nas epístolas de Paulo, vá nos escritos de João, e nós percebemos aí diversas profecias que se cumpriram, que hão de se cumprir, que estão se cumprindo nas Sagradas Escrituras, que perfazem o tema total da escatologia, ok? Então esse é um primeiro ponto que devemos entender. Agora, pois bem, vamos entender um aspecto importante que o pastor Reinaldo Odilo trouxe aqui, que é a respeito do Espírito Santo, que nos ajuda no estudo da escatologia. É interessante nós percebermos este aspecto, né? Qual é a primeira pergunta que fazemos dentro disso? Se há um auxílio, se há necessidade de auxílio do Espírito Santo, é difícil entender a escatologia? É necessária a atuação do Espírito Santo para que entendamos a escatologia? E eu digo para vocês, não somente a escatologia, mas para que você se aproxime da Bíblia Sagrada, é necessário a presença do Espírito Santo em nós, em mim, em você. Por quê? De acordo com Paulo, em 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso 10, o Espírito, ele conhece as profundezas de Deus. É ele que conhece, é o relacionamento dentro da Trindade, aquele relacionamento que não conseguimos conceber, entender, mas é um mistério na eternidade. É um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, e eles se conhecem mutuamente, uma autoglorificação. Então, aquele mesmo ser que inspirou os autores bíblicos, como Moisés, como os profetas, como o apóstolo Paulo, como Pedro, como João, no Novo Testamento, é o mesmo Espírito que está conosco, que está em nossa vida, que está dentro de nós, que nos enche com o seu amor e com a sua graça, nos consolando e orando por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é esse mesmo Espírito que ilumina a nossa mente para que possamos compreender as verdades eternas de Deus. Isso é maravilhoso. Observe que a Bíblia Sagrada é o único livro em que o autor vem consigo, em que ele acompanha, em que ele está conosco, nos revelando, iluminando a nossa mente com a verdade escriturística, ok? Mas revelando no sentido de iluminar, de esclarecer, de ajudar-nos a meditar nas Sagradas Escrituras. Revelar não no sentido ali da bibliologia, como um novo conhecimento, como uma nova palavra ou algo a ser acrescentado nas Sagradas Escrituras. Não, não é dessa forma. É iluminar, esclarecer, para que fique fácil aí o entendimento da verdade escriturística, ok? Então é um ponto que devemos entender como verdadeiro. Agora, como crente,
ele fazendo parte do corpo de Cristo, ele tem que buscar ser cheio do Espírito Santo, se santificar por meio da oração, por meio da leitura da palavra. Ao se deparar com um livro sagrado, ele ora antes de iniciar uma leitura, medita nesta palavra e com isso pede esclarecimento para o Espírito Santo em coisas que ele não consegue entender. E este campo da escatologia, ele é muito fácil das pessoas derraparem no estudo. Por quê? Porque existe muita especulação. Existem muitos contextos que, de uma certa forma, eles deturpam a verdade das Sagradas Escrituras para se adequarem nas suas necessidades, nos seus sistemas. E isso é danoso, e isso é nocivo para o entendimento da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ao invés do estudante da Palavra de Deus induzir, tirar o que de fato a Bíblia fala dentro do seu contexto, dentro da sua literalidade, respeitando o seu idioma original, respeitando a perícope, respeitando o contexto imediato e posterior. Ao invés dele fazer isso, ele simplesmente coloca percepções suas naquilo que ele espera da Bíblia Sagrada. E isso é um grande erro. Por quê? Porque eles querem adequar no seu sistema doutrinário, no seu raciocínio, desde ali dos primórdios da teologia bíblica, e isso, de uma certa forma, tem prejuízos aí na vivência cristã, na maturidade dos irmãos de determinadas igrejas no que concerne a determinados assuntos. Então, temos que ter bastante cuidado a termos este conhecimento pautado nas Sagradas Escrituras e eivados aí de uma espiritualidade advinda do próprio Deus por meio do seu Santo Espírito, ok? Então, qual é a conclusão de tudo isso, nesse segundo tópico? Devemos entender que o crente que é cheio do Espírito Santo, que dobra os seus joelhos, que é piedoso na presença de Deus, que não sabe quase ler ou escrever, talvez ele entenda coisas que são tão profundas para pós-doutores, para bacharéis, para especialistas ou mestres, que um simples homem ou mulher de Deus entendem e um pós-doutor não consegue entender. É uma ortodoxia colocada na prática diária. É uma vivência cristã. Estar com o ensino teológico, pautando a sua vida diária, é uma inteligência que se curva, é uma inteligência humilhada, é uma inteligência que exalta e glorifica a Deus. Então eu digo para vocês, mais vale um homem simples com o joelho ralado do que um pós-doutor nas pontas dos pés querendo ser alguma coisa diante daquele que é todo soberano. Então, há um segredo que nos é revelado. Tenha intimidade com o Santo Espírito de Deus, para que ele revele as verdades eternas para o nosso coração por meio das Sagradas Escrituras. Então, é um ponto que deve ser claro entre os nossos alunos e também nesta ministração, ok? Vamos para o terceiro subtópico da primeira parte, que fala a respeito do futuro, né? Deus fala a respeito do futuro. O autor citou aqui Abraão, Moisés, Davi, e nós não iremos ler, como eu havia dito, a nossa didática é apenas para somar, complementar, mas eu quero trazer para vocês uma verdade que é central nesse aspecto da autorrevelação de Deus para o seu povo, que é a palavra profética. É um tema muito vasto dentro da teologia, a palavra profética. Por quê? É a única fonte de conhecimento real sobre o futuro. É a palavra profética, né? O conhecimento do futuro, ele pertence somente a quem? Somente a Deus, que o vê como se fosse hoje. Lembra que a Bíblia fala em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8? Que a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, é uma verdade que devemos conceber. Então, devemos ter em mente, todos os homens são limitados. Nenhum de nós consegue ver nem o que acontecerá, o que se sucederá amanhã, porque não temos essa compreensão a respeito do futuro, quando nós queremos pautar na nossa própria inteligência. Não conseguimos conceber. Mas quando nós entregamos a nossa disposição de aprender, de viver, de conhecer nas mãos de Deus, nós conseguimos transpor, conseguimos penetrar aquilo que Deus quer que nós penetremos. Lembremos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não contém tudo que nós queremos saber, mas simplesmente contém aquilo que Deus quer que nós saibamos. É interessante que nós saibamos disso na nossa vivência, na nossa caminhada cristã. Ou seja, é por meio da palavra profética que podemos conhecer algo do futuro. É apenas por meio da palavra profética. Por quê? Porque nós somos limitados, nós estamos dentro do tempo. E apenas aquele que criou o tempo, que está fora do tempo, é que pode dizer a respeito do futuro, porque para ele não existe.
a questão do hoje, do ontem. Para ele é uma coisa só, é um ponto na história. Nós, enquanto seres humanos, que nos limitamos à temporalidade, nós estamos quase que dentro de um tempo. Vamos supor aqui que é o tempo total, presente, passado, presente e futuro. Deus, ele não está inserido no nosso tempo, ele está acima do tempo, ele é supra-atemporal. Ele olha a realidade humana como um ponto na história. É isso que é maravilhoso. Então, para ele, passado, presente e futuro é como se fosse o agora, é como se fosse o hoje. Então, aquele que é criador do universo, que controla a história da humanidade, que interfere de acordo com a sua vontade, deve ser aquele que nós depositamos a nossa confiança no que concerne as coisas do futuro. E como nós fazemos isso? Por meio das Sagradas Escrituras, por meio da revelação profética contida no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, de Daniel, e especialmente também no Novo Testamento, nos escritos de Paulo e concernente também à epístola, ao escrito de João, o livro de Apocalipse, né? A carta maravilhosa de Apocalipse, ok? Então é um ponto que devemos entender, que todos nós somos limitados, mas o Deus que é ilimitado ilumina a nossa mente para que possamos conhecer aquilo que Ele quer que nós conheçamos, ok? Vamos para o segundo tópico. Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? O pastor Reinaldo Odilo, ele trouxe aqui 3 motivos excelentes. O primeiro deles é para termos uma vida santa, o segundo, para estarmos sempre alertas, e o terceiro, para termos esperança e sabermos combater as heresias, né? Então, o querido professor pode complementar com mais um ou outro motivo e soma aí a instrução, o ensino para o querido aluno que está escutando e aprendendo desta maravilhosa lição. Eu trouxe para vocês, você pode acompanhar conosco em nosso slide, mais 3 motivos que não estão na lição, mas apenas como algo somativo para você levar em sala de aula. O primeiro deles é para não sermos ignorantes quanto ao plano futuro de Deus. Olha como isso é interessante, né? Paulo escreve lá aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 13, ele diz o seguinte: irmãos, não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Olha como é maravilhoso. Na vida do crente, conhecer a respeito das coisas do futuro nos traz alegria, nos traz certeza, nos traz convicção de que a nossa história, ela tem um ponto. Esse ponto é cuidado pelo próprio Deus. Não é algo incerto. Nosso futuro não é eu vou ver o que vai acontecer, eu vou ver o que vai dar. Não. É uma história narrada desde a fundação do mundo. Desde a semente da mulher, em Gênesis capítulo 3, verso 15. Já temos a vitória de que nós nascemos de acordo com a vontade de Deus para um propósito específico, que era revelar e glorificar o seu nome, e temos um destino certo, que é o Rei do Rei, encontrarmos pessoalmente com o Criador dos céus e da terra, na Nova Jerusalém. A igreja arrebatada, os santos reunidos de todas as eras e de todas as épocas. Então, é um destino, é uma alegria indizível compartilhada na vida do crente. Agora, o segundo ponto, é um consolo mútuo, com a certeza de que teremos um final feliz. É uma verdade, sim, que devemos compreender. Ou seja, Paulo também escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, ele fala: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E Apocalipse 21, 1,4 ele fala: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quantos podem glorificar Deus? Que maravilha! É a esperança de todo crente.
É que um dia nós iremos nos encontrar com Deus face a face, que nós iremos vê-lo assim como Ele é, por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo, nos depararmos com as marcas nas mãos, com Deus encarnado, com o seu corpo glorificado, com a igreja arrebatada, cantando hinos de vitória, porque essa é a nossa esperança. E eu pergunto para você, em quem você tem crido? Qual tem sido a esperança no teu coração? Em quem você tem olhado? Em quem você tem depositado a tua vida diante da presença de Deus? Ele espera que nós depositemos o controle da nossa história nas mãos dele. Sabe por quê? Porque o nosso destino é certo, a nossa salvação é certa. Sabe por quê? Porque não depende de nós, não depende da gente, mas depende daquele que morreu na cruz do Calvário, que saldou as nossas dívidas diante de Deus Pai, nos reconciliando com Deus, para que tenhamos acesso à eternidade e para que possamos gozar de uma felicidade indizível que a terra não consegue conceder. É isso que devemos ter em mente. Esse é o final da história, esse é o final feliz que todo crente procura, essa é a verdade que está esposada nas Sagradas Escrituras e que todo crente precisa entender. Apesar das aflições, apesar das dificuldades, o destino das nossas almas, do nosso espírito, do nosso corpo é exaltar a Deus na eternidade, aonde nós iremos nos reunir aí com todos os santos de todas as épocas e de todas as eras. Louvado seja a Deus. E o terceiro ponto é um aspecto mais curioso, né? Eu trouxe para não sermos julgados ou ignorantes, né, quanto ao plano futuro de Deus. Segundo, consolo mútuo. E terceiro, para não negligenciarmos pelo menos 1/3 da Bíblia. Olha como isso é interessante. Você pode trazer para os seus alunos. Dependendo da versão, mas em geral, a Almeida Revista Corrigida ela tem 1189 capítulos. E 400 desses 1189 tratam da profecia, tratam da verdade concernente ao passado, ao futuro e ao presente. Então, a pessoa que negligencia a revelação profética, ela está negligenciando aí quase 1/4 da Bíblia Sagrada, quase 1/4 das Sagradas Escrituras. Então, devemos ter em mente que a palavra, a revelação profética, é importante para o entendimento das coisas que irão acontecer, ok? Então, para que não sejamos culpados de negligenciar pelo menos 1/3, né, 1/3 da Bíblia Sagrada. Devemos ter em mente que profecias que já se cumpriram existem na Bíblia Sagrada, profecias cujo cumprimento será no futuro. Terceiro, profecias sobre a vinda de Jesus. Quarto, profecias sobre o anticristo. Quinto, profecias sobre o estabelecimento do milênio. Sexto, profecias finais, né, sobre as últimas coisas. Então, essa basicamente é a divisão das profecias de acordo com as Sagradas Escrituras. Agora, o terceiro tópico, para nós encerrarmos de uma forma bem rápida, bem sucinta, trata a respeito vivendo a esperança cristã. É o subtema aqui do tema geral da lição da doutrina das últimas coisas. Ele fala primeiro, o retorno iminente do noivo. Segundo, a expectativa do arrebatamento. E terceiro, a bem-aventurada esperança do crente. Aqui é um aspecto mais devocional, o professor tem uma liberdade maior para aplicar aí dentro da sua didática este último tópico, porque trata mais da vida, do estudante, do aluno, do querido participante da EBD, no que concerne aquilo que ele pensa a respeito do futuro, como ele está esperando, como está a sua vida de santificação, como ele tem aguardado a bendita esperança daquilo que Deus ele veio para nos revelar. Mas eu trouxe para vocês aqui a mensagem pentecostal, esposada na declaração de fé das Assembleias de Deus. É interessante que ela fala lá na segunda primeira página da declaração de fé, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e em breve ele voltará. Olha como é maravilhoso. Já fazia parte da mensagem pentecostal desde os primórdios, aí fundada por Daniel Berg e Gurnavin, que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Essa é a certeza de todo crente, daquele que aprende a palavra de Deus, daquele que a sua esperança está depositada nas mãos de Cristo. Por quê? Porque aquele Jesus que nos salva, que nos salvou e continua nos salvando por meio da santificação, ali neutralizando o pecado que há em nós, é o mesmo Deus que nos cura, que alivia, que traz graça, que as suas misericórdias são renovadas dias após dia. Então esse é o mesmo Deus que faz isso em nossa vida. Mas é o mesmo Espírito que nos capacita, que nos dá ousadia, que nos dá alegria, que faz com que pregamos o Evangelho com todo o amor, com toda a paixão do nosso coração. E também é o mesmo Deus que em breve vai estar voltando para buscar
a sua igreja. Essa é a esperança. Então, se perguntar para você, o retorno do noivo é iminente? Sim, é iminente. Ele está à porta, está batendo. Nós estamos preparados para recebê-los. Nós estamos com o azeite em nossa mão, com o candelabro, com a vela acesa, esperando para identificarmos aí que a igreja está preparada. Como está a nossa vida espiritual? Como nós estamos diante de Deus? Como nós estamos nos comportando? A nossa assiduidade à igreja, não simplesmente uma religiosidade, não sentar no banco e assistir um culto, mas estar lá para adorar a Deus com tudo que você tem. É isso que Deus quer de cada um de nós, que viemos adorar Ele em espírito e em verdade, e Ele olha para a terra e procura os verdadeiros adoradores. É isso que devemos ser diante da sua presença. Então, a sua volta é iminente. Como você está aguardando? O segundo tópico, a expectativa do arrebatamento, né? Como nós, é uma pergunta que podemos fazer para os nossos alunos, como temos conduzido a nossa vida diante da grandeza da palavra profética, né? No que concerne à volta de Cristo. Sabemos que Ele voltará porque essa é uma promessa inegociável nas Sagradas Escrituras. Então, é o próximo evento agendado por Deus. É o arrebatamento da igreja, é o rapto, é o tirar, é subir, abrir e fechar de olhos, a igreja já está ali reunida nas nuvens, nos céus, para iniciar o período do tribunal de Cristo, onde receberão o galardão dos santos servos de Deus, de todas as épocas, de todos os tempos, ok? Qual tem sido a tua expectativa quanto ao arrebatamento? É uma verdade absoluta no teu coração, ou você tem se preocupado mais com as coisas do presente? Ou você tem amontoado coisas que o teu coração são tragadas por aquilo que você acha que é necessário para o teu dia a dia? Mas não é. O nosso coração ele tem uma moldura perfeita, que somente Deus pode preencher. Nada do que você faz ou vive aqui nessa terra preenche aquilo que o teu coração necessita. Porque sabe o que ele precisa? Ele precisa de Deus. Ele precisa do Criador sendo reverenciado na beleza da sua santidade. A tua riqueza, os teus diplomas, aquilo que Deus eventualmente te entregou e agora você já se afastou porque você já tem o que precisava, isso não é suficiente para trazer paz para o teu coração. É por isso que nós saudamos uns aos outros com a paz do Senhor, graça e paz. Sabe o que completa o nosso coração? É a graça de Deus. A partir da graça derramada em nós, é que começamos a ter paz em nossa vida. Então, diga isso para os seus alunos. Fale para ele que a expectativa do arrebatamento é a certeza de que iremos subir para o céu, porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por nós e saldou as nossas dívidas em relação àquilo que tínhamos cometido na eternidade. É isso, é a bendita esperança, é uma alegria que nós devemos olhar dia após dia com felicidade em nosso coração, porque é uma certeza que irá se cumprir. E terceiro, a bem-aventurada esperança do crente, né? Qual tem sido a nossa esperança? Em quem temos crido e confiado? É a pergunta que eu faço aí para os queridos professores e também para ecoarem na sala de aula. Em quem temos nos apegado? Na melhor vacina, no melhor médico, no melhor hospital, no melhor plano de saúde, na força do meu corpo? E eu digo para vocês, a despeito de tudo isso, se não for Deus na nossa vida, o que temos, o que somos, para onde iremos, com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria força, se tivéssemos 1000 chances para escolher o bem, nós sempre optaremos pelo mal. É isso que Paulo diz na epístola que ele escreve aos Romanos. Pois o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu quero, esse faço. É desta forma que nós conduzimos a nossa vida. Somos totalmente depravados. Se não for o Santo Espírito de Deus em nós, para onde nós caminharemos? Se não for a sua graça derramada, para onde nós iremos, né? Parafraseando Mateus no capítulo 6, verso 33, ele fala: tenha primeiramente Deus na sua vida, e as demais coisas lhe serão dadas. Busque a justiça de Deus, e a da terra será quitada, pois estaremos completos em Cristo Jesus. Eu pergunto para você, querido professor, querido aluno, que vai estar aprendendo esta lição: o que tem completado o nosso coração? É a aplicabilidade dessa lição. Essa lição, escrita pelo pastor Rinaldo Dilo, vem apenas, além de nos mostrar verdades teológicas que são imprescindíveis para o nosso estudo, para a nossa vivência cristã, mas, além disso, é despertar o interesse do nosso coração no que concerne ao nosso amanhã, trazendo uma ideia de que o hoje é importante para estarmos preparados para a volta de Cristo, para estarmos trajados de acordo com a vontade dEle,
com a nossa vontade sendo deixada de lado e a dele prevalecendo em nossa vida. É isso que deve despertar ao longo dessas 3 lições que iremos aprender nesses últimos 3 meses, desse fatídico 2 últimos anos de 2020 e 2021, a respeito da volta de Cristo. Tudo isso que está acontecendo, que vai ser o próximo assunto, os sinais, as rebeliões, guerra, nação contra nação, as coisas que estão acontecendo, provam que Jesus está prestes a voltar e a buscar a sua igreja. A pergunta que eu faço para você: você faz parte da igreja?